Na primeira semana de setembro, o Brasil ultrapassou os Estados Unidos no percentual de vacinados contra a Covid-19 com pelo menos uma dose, chegando a cerca de 65% da população vacinável. Totalmente imunizados, já são cerca de 70 milhões de pessoas. E em doses distribuídas, a marca ultrapassou a casa dos 253 milhões, com um investimento até aqui de 182 bilhões de reais, garantindo ao nosso país um dos melhores desempenhos no mundo. O presidente da República comemorou os números tão expressivos e que representam a exata medida do esforço de um governo que luta há quase um ano e meio para driblar as guerras de narrativas e ataques sem fundamento da velha mídia e de opositores. Enquanto eles acusam Bolsonaro de negacionista, os números e os fatos mostram que a realidade é outra e não pode ser escondida aos olhos dos brasileiros. O governo teve que agir em muitas outras frentes para tirar o país do buraco que governadores, prefeitos e os donos da verdade cavaram com afinco sob os olhos complacentes do Supremo Tribunal Federal. O PIB recuou para menos 4,1%. Mas, segundo o levantamento apresentado pelo site Invest News, em março de 2021, o saldo negativo não foi um desastre. De 195 países do mundo, o Brasil ficou na posição de número 21, entre os que tiveram o PIB menos impactado. Deixamos para trás países desenvolvidos como Coreia do Sul e Estados Unidos, além de Suécia, Dinamarca, Japão, Alemanha e Reino Unido, entre muitos outros. Na América do Sul, assistimos à derrocada do Peru, com PIB negativo de 11%. E da Argentina, do socialista Alberto Fernandes, com um recuo de 10% no PIB e a explosão da miséria, além dos altos índices de contaminação e morte, mesmo com aquele que pode ter sido o mais severo lockdown de que se tem notícia no mundo. O desempenho econômico e social do Brasil não é, entretanto, coincidência, bem como não são as recentes revisões do PIB brasileiro para 2021, que deve chegar a 6%, superando e ultrapassando com folga os índices pré-pandemia. A resposta está em Jair Bolsonaro e na ação coordenada de sua qualificada equipe de ministros na implementação de programas a toque de caixa, como o PRONAMP, o Programa Nacional de Apoio a Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, que abriu uma linha de crédito especial a juros baixos para cerca de 5,3 milhões de empresas. Os valores disponibilizados superaram os 63 bilhões de reais. Muitos empregos foram salvos, mas até quem perdeu seu trabalho e ficou sob o risco de não ter como colocar comida na mesa, acabou salvo pelo Executivo, no programa de auxílio emergencial. Desde abril do ano passado até o final deste ano, o governo já terá pago 16 parcelas mensais que chegaram até R$ 600. Em 2020, 68 milhões de brasileiros foram beneficiados. E agora, em 2021, já com a economia em recuperação, 45 milhões ainda recebem os valores do programa. Ao final, Jair Bolsonaro terá repassado 350 milhões de reais para os bolsos do povo, em um dos momentos mais duros de nossa história. Mas as ações do Palácio do Planalto não ficaram por aí. O programa de transação tributária lançado pelo ministro Paulo Guedes garantiu mais de 300 mil acordos de dívidas tributárias das empresas. A renegociação chegou a 100 bilhões de reais e garantiu que muitos empresários se reorganizassem, salvando a produção e, claro, mais vagas que corriam o risco de serem fechadas. O governo também acabou beneficiado, levando para os cofres do Tesouro quase 3 bilhões e meio de reais até aqui. O conjunto de ações do Executivo na saúde, no social e na economia se mostrou extremamente certeiro.
Dados divulgados na segunda quinzena do mês de agosto apontam que o Brasil registrou um saldo positivo de mais de 316 mil novos postos de trabalho no mês de julho. No acumulado de pouco mais de um ano de pandemia, foram registrados 1.600.000 novos empregos, com 7 meses seguidos de alta. Nada mal para quem, segundo a grande imprensa aparelhada e a velha oposição decadente, nega a ciência e tem dificuldade para governar um país. Com informações direto de Brasília, Berenice Leite, para a TV Jornal da Cidade Online.